Oferecimento Gorila. Cases de sucesso são sempre inspiradores e deles podemos tirar lições importantes e aprender muito com os erros e acertos. Hoje convidei Anselmo Endlich, do portal wine.com.br, para falar dessa Web Store que completa agora em novembro 2 anos. Você sabe o que é Web Store? Você sabe como tornar uma Web Store uma experiência de consumo? Então me acompanhe nesta entrevista. Eu sou Paola Tucunduva e este é o programa Alma do Negócio. Alma do Negócio é um programa inovador com uma linguagem clara e objetiva. Vamos hoje falar sobre a Web Store wine.com.br e você vai entender e conhecer como tornar uma Web Store experiência de consumo. Então, se você quer acompanhar essa entrevista e conhecer mais sobre esse case, que é a maior web store de vinhos da América Latina, oferece mais de 2.000 rótulos de vinhos e fica lá no Espírito Santo com um centro de distribuição de Tocantins para o Brasil e para toda a América Latina. Eles que fazem entrega em 48 horas em qualquer local. Hoje já atendem mais de 25.000 usuários, olha só, uma grande experiência e um crescimento. E para isso eu vou conversar com Anselmo Endlich, que é diretor executivo e sócio fundador da Wine e responsável por marketing e TI da empresa. Ele é um estudioso de redução da energia psíquica no processo de compra pela internet. Boa tarde, Anselmo. Muito obrigada aí por essa entrevista. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito inspirador. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Me fala um pouco, Anselmo, da onde veio a ideia para a criação dessa Web Store wine.com.br? Bom, a ideia surgiu, na verdade, de uma ideia nossa de facilitar a compra de vinho, tanto do ponto de vista físico, quanto, digamos, desse lado aí do gasto psicológico para se comprar um vinho. Antes da web, você só encontrava vinhos em algumas grandes lojas, ou então em lojas de bairro, e geralmente as lojas elas inibem um pouco a entrada de algumas pessoas. Você pega aí alguns casos de algumas lojas que você, quando entra... Aliás, antes de entrar, quando você chega em frente à loja, você já se pergunta se, poxa, será que aqui eu devo entrar ou não? E a web facilita um pouco isso, já que você não tem um contato tão direto com alguém. Agora, por um lado, facilita, por outro é um desafio, porque uma web store nada mais é do que inúmeras prateleiras virtuais e em algumas vezes as pessoas ficam um pouco confusas nessa experiência, né? Então, como que vocês têm conseguido trazer para o consumidor essa experiência diferenciada ao comprar um vinho e não ficar perdido no meio dos mais de quantos mil? São 2.000 rótulos. 2.000 rótulos. Eu fico imaginando, se eu encontrar 2.000 rótulos na minha frente, eu vou ficar perdida. Foi aí que nasceu esse estudo nosso, na verdade, de redução de energia. O fato de comprar vinho não é fácil, realmente. Imagina você entrar num supermercado ou em alguma loja e se deparar com uma prateleira com uma infinidade de rótulos. Você sempre se pergunta, poxa, por onde eu começo? Né? Começo por uva, por país, enfim, não é uma tarefa muito fácil. Aí nasceu uma outra ideia nossa que foi, bom, se vender vinho é diferente de vender geladeira, que é diferente de vender fogão, que é diferente de vender perfume,
por que que a Web Store da Wine tem que ser igual a todas as outras? Interessante isso, porque a gente costuma ver, quando fala em ferramentas em Web Store, tem aquele formato padrão, aquela mesma cara. Você entra na Americanas, você entra em Passagens e muitas delas têm a mesma cara. Aí vem o conceito da própria loja física. As lojas onde você compra fogão, por exemplo, são iguais às lojas onde você compra perfume? Não. Tem uma diferenciação. Então, por que que a Web Store, que é a sua prateleira virtual, tem que ser igual a uma loja ou alguma outra loja? Foi onde nasceu esse nosso estudo, onde começamos, então vamos pensar como organizar melhor os vinhos. Bom, e agora ficou um desafio maior, porque se vocês não têm nem aquele padrão para utilizar, por onde então vocês começam esse novo desafio? Nós dizemos que a Wine não vende vinhos. Ela é uma empresa que tem um processo que ela seleciona vinhos e indica vinhos para os clientes. Tá. Então, na verdade, apesar dos 2.000 rótulos que nós temos, o cliente sempre recebe uma indicação de não mais que 8 produtos. Ele pode navegar por todas as prateleiras do site, mas quando você acessa alguma página, você vai ter uma indicação de no máximo 6 produtos, que já foram previamente selecionados, degustados por nossa equipe técnica e já parte essa indicação. Então você só tem 6 ou 8 indicações, já fica muito mais fácil do que você... olhar uma prateleira com 20, você vai descendo a página e continuam vindo, e aí você vai ficando cada vez mais confuso. Vai ficando exatamente cada vez mais confuso. E o ponto de partida, porque para criar quais são os canais que nós vamos seguir, como dividir esses grupos de 6 a 8 vinhos, da onde vocês partiram para fazer essa definição? Aí são os processos de escolha. Geralmente, quando você compra um determinado produto, no caso o vinho, você compra com algum objetivo. Então, por exemplo, eu quero comprar um vinho para um jantar onde eu vou servir uma carne. Ou então eu vou comprar um vinho para brindar com algum amigo ou com a esposa. Ou então quero experimentar um vinho chileno. Exatamente. Hoje eu quero experimentar um vinho da uva Cabernet Sauvignon. Ok. Eu quero provar um vinho branco. Então você sempre, na página principal do site, você tem, digamos, uma porta para cada uma dessas possíveis escolhas do processo de compra. Eu acho importante, Anselmo, eu tive a oportunidade, nós já fizemos um programa sobre Design Thinking. E fica claro que vocês trazem um exemplo prático de um Design Thinking. A criação do Web Store wine.com.br, pelo que você está me falando, é exatamente o processo do Design Thinking. Fica mais fácil, então eu queria convidar o meu teleinternauta que entenda esse exemplo que o Anselmo traz aqui. E se quiser conhecer mais detalhes sobre o programa, você visita o nosso blog, Programa Alma do Negócio.blogspot.com. No programa sobre Design Thinking, você vai conhecer todo esse conceito, que é algo novo que está sendo trazido, que no fundo é um conceito simples, né? Que é pensar com a cabeça de quem consome o seu produto. É um conceito muito simples e que é fazer o simples, mas por incrível que pareça, fazer algo simples não é fácil. Não é fácil. Eu acho que isso é muito importante. Dizem que para você fazer uma boa apresentação de uma forma clara e sucinta, resumida, te leva mais tempo de preparação do que você colocar todo o conteúdo em slides, né? É porque você tem que falar as coisas certas. Então, se você ficar, digamos, enchendo linguiça, você vai acertar 10% e vai errar 90%, mas vai ter um monte de coisa. E para chegar na essência dos 10%, você precisa dar uma olhada no conteúdo todo e começar a encontrar os caminhos mais simples. Exatamente, né? Precisa gastar muito tempo para chegar no simples. Então é um investimento que vocês fizeram, a dedicação para encontrar esse caminho simples na Wine. Vem de vários estudos que a gente pratica no dia a dia, um deles é exatamente esse, um dos nossos sócios, o Aloysio Sotero, que é o diretor financeiro da empresa, mas que por acaso entende muito de internet e de netnografia, que é esse estudo do comportamento do e-consumidor, digamos. E ele cita inclusive muito um livro que é Don't Make Me Think,
que traz muito disso. Não me faça pensar, faça uma parte do meu trabalho e me dê a solução. Não me faça pensar. Olha só, então essa é toda a filosofia e aí, com certeza, um dos componentes do sucesso da wine.com.br. E qual foi assim, o investimento que vocês fizeram para a abertura desse web store? É um investimento considerável, mas eu acho que, fazendo um paralelo, digamos, com os negócios físicos, tem que imaginar que você vai abrir uma loja, mas que ela pode atender o Brasil inteiro. Então, é como se você tivesse uma loja em cada cidade do Brasil. Se você for diluir o investimento por esse conceito, se torna um investimento relativamente baixo. Eu acho que talvez aí entra um dos grandes erros dos empresários de internet, que é achar que a empresa é só a plataforma, é só o site. Mas não é só isso. Você tem... Lógico que tem um custo financeiro, um custo de tecnologia muito alto por trás do negócio, que afinal de contas é um negócio de certa forma bastante tecnológico, mas você tem um investimento muito alto com tudo aquilo que qualquer negócio físico tem. Ou seja, a empresa precisa de um centro de distribuição organizado, no nosso caso, climatizado, você precisa de uma estrutura financeira interessante, você precisa de ter atendimento, você precisa de logística, bons parceiros logísticos, desenvolvimento de embalagem, enfim. Então, é um conjunto de coisas que, no final, dá um grande pacote. O investimento da Wine inicial foi algo em torno de 10 milhões. 10 milhões e aí para construir não só a plataforma de informática, Exatamente. Mas toda a estrutura. E hoje, vamos dizer assim, vocês fizeram um planejamento para a abertura dessa empresa? Como que foi chegar nesse investimento e pensar não só na plataforma, mas em toda a estrutura que vocês precisavam? Nós procuramos sempre trabalhar com projetos de 5 anos, já pensando um pouco para onde o negócio vai, pensando muito para onde o negócio vai, para poder tentar não errar tanto nos investimentos. Então, eu acho que tem muito planejamento por trás. Tá. Qualquer operação nova que a gente vai fazer tem sempre um planejamento e uma execução bem longa. A gente nunca lança nada com urgência, digamos. Sempre tem um planejamento. E são quantos sócios? Hoje são 3 sócios diretores que estão na frente da operação e temos um fundo de investimento por trás do negócio também. Ok, e com certeza para a entrada de um fundo tem que ter um plano muito consistente, né? Exatamente. Porque já foi uma primeira venda encontrar um fundo de investimento. Essa realmente é uma primeira venda. Você vende o projeto, você vende um sonho, digamos. Mas, na verdade, é um sonho, quando você faz um bom projeto, é um sonho, mas que é fácil do investidor enxergar. E ele já consegue enxergar, inclusive, quais são todos os riscos que estão embutidos no processo. Então, fica fácil decidir pelo investimento ou não em um negócio. Se vale a pena. Se vale a pena. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre logística, porque logística é um grande desafio para uma grande maioria de negócios, né? Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que tem lavanderia e ele falando da dificuldade em que é ter uma logística que atenda o cliente na hora certa, no momento em que ele precisa e ao mesmo tempo com um custo competitivo. Quais são os maiores desafios para você na questão de logística? Logística por si só já é um processo difícil. No Brasil, então, é mais difícil ainda, dadas as condições de estradas, aeroportos, enfim, tudo mais. Imagine para carregar vinho, garrafa de vidro que quebra, que precisa... Temperatura e movimento são sempre desafios importantes que podem interferir na qualidade do vinho, né? Inclusive. Sem dúvida. Como eu estava falando, então, as condições já não ajudam muito. E é um país de dimensões continentais. É um país muito grande. Se você for comparar com a Europa, por exemplo, o Brasil é praticamente o tamanho da Europa inteira, se não maior. Pra gente, quando nós fizemos o projeto, quando estávamos planejando o negócio, essa realmente foi uma das nossas preocupações. Que imagine se um consumidor comprar no Acre, ele vai levar 15, 20 dias para receber o produto se fosse de forma rodoviária. Então, a nossa primeira ideia foi fazer o frete, o transporte 100% aéreo
E aí começamos de trás para frente, digamos, bom, tem que ser aéreo. Agora, o que precisamos fazer para que o frete aéreo se torne viável, já que não é uma modalidade tão barata de transporte. Começamos com o desenvolvimento da Winebox, que é a nossa embalagem, que é algo um pouco mais que uma embalagem. Não é só uma caixa. Não é só uma caixa, nós tentamos passar um pouco do carinho que nós temos com o produto, então é uma embalagem bem diferenciada. A condição geográfica nossa nos favorece um pouco, nós estamos no centro do Brasil, então esse foi o segundo passo, digamos, bom, para atender, para tornar viável o projeto de entrega aérea, nós temos que estar numa distância curta entre todos os estados. E aí, aonde está o centro logístico? Fica em Palmas, no Tocantins. Ah, em Palmas, porque fica bem no centro, Exatamente. É isso? Uma das primeiras ideias era ser Brasília, porém, como Palmas abriu uma zona, digamos, para atrair empresas de internet. Porque com tem, bom benefício. Né, Palmas é uma cidade nova, praticamente está atraindo pessoas. Eles necessitam atrair empresas novas. Então foi quando nós tomamos a decisão de montar o centro de distribuição em Palmas. Que é longe do Espírito Santo, onde fica o escritório de vocês. A Wine, na verdade, tem uma cultura bastante centralizada. Nós temos o escritório administrativo, que fica no Espírito Santo, onde tem toda a parte de tecnologia, administração, financeiro, comercial. O centro de distribuição fica em Palmas e a grande estrutura financeira, digamos, fica no Rio de Janeiro. Então, é uma empresa bem... Já nasceu aí uma mentalidade universal para atender aí, aproveitando os recursos de cada uma das regiões. Exatamente. Interessante, importante isso. E aí, na sua opinião, quais são os diferenciais da Wine? Eu acho que o grande diferencial é exatamente não ter um diferencial só. Eu acho que o grande diferencial é o conjunto de coisas que existem na Wine. Como essas pequenas coisas que a gente estava discutindo agora há pouco, como essa diferenciação da Web Store, de ser um site fácil de navegar, ter uma logística 48 horas, o envolvimento das pessoas, tanto dos colaboradores como dos próprios clientes, que também nos ajudam muito. E como que é a interação do cliente com você? Porque uma das questões muitas vezes a gente imagina uma web store uma coisa fria, porque é uma tela de computador. Como fazer uma experiência? Hoje falam muito na questão da emoção e como é importante no consumo a questão da emoção. Como é que vocês conseguem trazer isso? Nós procuramos sempre manter canais abertos com os clientes, então... Tanto eu quanto o Rogério Salum, que é o presidente da empresa, o Aloysio Sotero, que é o diretor financeiro, ambos têm Twitter, ambos nos comunicamos diretamente com todos os nossos clientes. Eu, por exemplo, e o Rogério como presidente, nos comunicamos diretamente com os clientes através de e-mail, respondemos todos os e-mails. A gente sempre tenta transformar realmente a empresa em algo um pouco mais quente, tirando um pouco essa frieza. E uma outra coisa que a gente faz com bastante frequência é encontros com clientes, encontros com potenciais clientes, que é onde a gente consegue entender um pouco mais as reais necessidades. Porque quando você pergunta algo, a pessoa tem uma tendência natural a dizer o que ela não quer. E quando você está próximo a ela, você consegue enxergar o que ela quer, exatamente. Então quer dizer que vocês fazem encontros reais, saem do mundo virtual para ter oportunidades de encontros reais com os clientes. Exatamente. Mensalmente a gente faz encontros, seja com blogueiros, seja com clientes, seja com empresários, enfim. A gente sempre tenta reunir grupos de pessoas que gostem de vinho, né? Para falar sobre algum tema. Você, inclusive, trouxe um vídeo do encontro desse com blogueiras, não foi? Exatamente. Foi um encontro blog com vinho que nós fizemos na Vinha Store, que é um parceiro nosso, onde nós conseguimos reunir várias blogueiras, mulheres do mundo do vinho, ou que têm interesse por coisas em comum,
para falar um pouco sobre vinho e bater um papo bem agradável. Foi um encontro bem interessante. Então, vamos assistir a esse vídeo do encontro de blogueiras para você entender um pouco o espírito da wine.com.br. Rogério, blog com vinho. Por que a Wine quer saber o que as mulheres valorizam no vinho? Bem, a Wine, sendo o maior negócio de vinhos pela internet no Brasil, tem a preocupação de entender o que realmente seus consumidores, o que as pessoas pensam, como que as pessoas buscam os vinhos, como que escolhem. E as mulheres hoje representam, dentro da Wine, praticamente 49% do nosso mercado. Então, nada mais justo do que juntar as mulheres num lugar maravilhoso, a degustar vinhos maravilhosos, para entender como é que elas tomam essa decisão, onde elas buscam esse conhecimento, de que forma elas no seu dia a dia decidem comprar que tipo de vinho, que uva, de que região. Isso é muito importante para a gente, para que nós possamos a cada dia melhorar essa relação com as mulheres que estão aí crescendo, que estão aparecendo e que estão consumindo bons vinhos. A Wine é uma operação de internet. É muito curioso que a Wine agora vá à internet e fale com as blogueiras até no encontro físico. Você não acha? Com certeza. A gente está preocupado e está antenado com essa questão das comunidades, com a questão dos blogs, os Twitters, Orkut, Facebook. A gente está querendo estar junto. O nosso objetivo é estar junto das pessoas. E para estar junto, você tem que estar entendendo o que, no caso, as blogueiras pensam, no caso, as pessoas que estão usando essas ferramentas pensam. Então, estamos aqui buscando conhecimento para estar mais próximo no dia a dia dessas pessoas. Estamos aqui de volta e eu estava agora perguntando para o Anselmo, ele está com a camiseta da Wine e você reparou que no vídeo o sócio dele também está com a camiseta. Então quer dizer que esse é o uniforme, não só os diretores, todo mundo veste literalmente a camisa da Wine. Literalmente a camisa. Eu estava brincando com a Paola aqui, dizendo que às vezes até no final de semana eu vou sair e eu falo, não, vou com a camisa da Wine. Minha esposa, não, pelo amor de Deus, final de semana não. Não, olha só. Isso aqui eu realmente demonstro, eu acho interessante, mas são pequenos detalhes como esse que demonstram, que trazem um exemplo, que transpira para todas as pessoas da empresa, né? Para você conseguir uma equipe comprometida, muito melhor do que você exigir que todo mundo vista um uniforme, é você realmente dar o exemplo, mostrar e fazer disso parte do seu dia a dia. Realmente, algumas ações que a gente fez logo no começo da empresa, a gente sente o quanto reflete até hoje. Uma delas foi logo nos primeiros dias da operação, nós recebemos lá no centro de distribuição uma grande remessa de vinho. Uhum. E um dos caminhões chegou no nosso centro de distribuição à noite, por volta de meia-noite. E aí estávamos eu, o Rogério e mais 5 funcionários do centro de distribuição. Uhum. E não tinha mais pessoas para contratar para fazer a descarga do caminhão. Um olhou para a cara do outro, bom, vamos nós, né? E ficamos a noite inteira descarregando o caminhão de vinho. E no outro dia, os funcionários que estavam conosco, eles falaram, bom, eu já estava muito cansado, mas eu não tinha como dizer que eu estava cansado, porque se os sócios da empresa estavam nos ajudando, poxa, quem sou eu para dizer que estou cansado e vou parar por aqui? E isso se reflete até hoje ainda na empresa. Eles sempre pensam bastante, eles sabem que se tiverem que trabalhar até mais tarde, por exemplo, eles sabem que os sócios também vão estar trabalhando, não vão estar na praia, não vão estar... Enfim, também estão envolvidos no processo. E olha o detalhe, né? À meia-noite eles estavam lá no centro de distribuição. Então isso realmente demonstra e é uma pequena ação que passa muito mais que 1000 palavras, que discursos, que tudo isso. Com certeza, um dia quero ir lá visitar e conversar com os colaboradores da Wine e conhecer toda essa essência que tem a empresa de vocês, né? Será um prazer recebê-lo. E aí, então, falando um pouco dessa essência, conta para nós, quer dizer, além dessa questão do exemplo que vocês passam, do vestir a camisa, o que traz o sucesso da Wine na sua visão?
Porque são em 2 anos, vocês tiveram um crescimento meteórico, né? Tem hoje um volume aí de atendimento e de distribuição de vinhos impressionante. Em relação ao ano passado, nós estamos crescendo, até o primeiro semestre agora, nós crescemos 150% em relação ao primeiro ano. É um crescimento, bem surpreendente. Mas eu acho que é o envolvimento das pessoas, realmente. Todas as pessoas estão muito envolvidas e muito engajadas com o projeto. A gente sempre tenta fazer algumas coisas um pouco diferentes, não porque, não, vamos fazer tudo diferente, não. Eu acho que na nossa equipe, por exemplo, marketing, lógico, por exemplo, atendimento não tem como fugir do horário. Porque precisa estar 9 às 20 horas, tem que ter alguém para atender o telefone. Tá. Mas nos outros departamentos a gente sempre tenta ser assim, extremamente flexível, todo mundo sabe das obrigações. Então, quero trabalhar de madrugada hoje, ótimo. Quero trabalhar durante o dia, enfim. Então, a gente sempre procura dar uma liberdade bem grande para as pessoas. Olha só. E aí, em termos de trabalho e de organização, eu vejo que, ao visitar o site, eu tive a oportunidade de entrar e conhecer, né, como funciona. E fiquei encantada, porque realmente é muito fácil. Mesmo eu, que não sou conhecedora de vinhos, consegui comprar muito rapidamente um vinho. Mas eu achei rico. Além dos canais, que era um vinho Sauvignon, clico lá, vem 6, então posso escolher facilmente, ou eu quero comprar por preço, então eu quero gastar tanto, eu clico na faixa tal, vem os vinhos, achei isso incrível. Agora, me chamou a atenção a parte onde vocês explicam quais são os vinhos que combinam com a carne, então vocês têm lá o sommelier que mostra a foto do sommelier, né, e traz, vamos dizer, o conhecimento e me transpirou uma confiança. Posso confiar na indicação deles porque eles realmente conhecem. Como vocês conseguem chegar assim num formato que transpire, traga realmente um calor? Eu acho que com esse conjunto de ações, então nós temos as degustações presenciais, onde nós reunimos esses grupos de pessoas. Nós temos a revista agora, que nasceu exatamente dessa ideia de levar informação para o cliente. Então, você trouxe até uma revista, né? A nova revista. Mostrar a revista. Deixa eu mostrar a revista. A revista nasceu exatamente dessa ideia de levar um pouco mais de conteúdo para as pessoas. Ela, apesar de ser uma revista de uma empresa, a única propaganda que nós temos nela é na quarta capa, não tem mais nenhuma página onde nós ofertamos algum produto. São sempre indicações. Então, o que vocês têm aqui são conteúdos. Sempre conteúdo. Nós estamos, um dos projetos para os próximos meses é começar uma área de conteúdo um pouco maior dentro do site e sempre com uma linguagem um pouco mais leve do que o tradicional. A gente sempre tenta facilitar de verdade. Então, o nosso sommelier é uma pessoa que tem uma linguagem, que é o Manuel Luz. Ele procura sempre tratar o assunto vinho, que não é um assunto muito simples, mas sempre tenta tratar com uma facilidade um pouco maior, com uma clareza um pouco maior do que o habitual. Até para que mesmo as pessoas que não são ainda profundos conhecedores tenham facilidade de entender. Essa é a ideia. Exatamente. E como o assunto vinho é relativamente novo no Brasil, não tem muito mais do que 10 anos, então realmente a quantidade de pessoas que não conhecem o assunto é grande. Então nada mais óbvio do que fazer uma revista levando o conteúdo para que as pessoas possam aprender um pouco, pelo menos. E conhecer. E agora, uma coisa que me chamou a atenção. Você é diretor de TI e marketing. Qual é a relação? Porque normalmente vem na nossa mente 2 perfis completamente diferentes, marketing e TI. Qual é a relação que você consegue fazer e que gera aí algo diferente na Wine? Muitas pessoas, sempre quando me apresento ou tenho alguma entrevista ou alguma coisa que falam, diretor de marketing e tecnologia, a primeira pergunta que vem, poxa, mas marketing e tecnologia? Na internet tem tudo a ver, porque você
as coisas nascem da criação, né? Alguém cria alguma coisa. No caso da Wine, por exemplo, o departamento de marketing cria, e o departamento de tecnologia é o responsável por dar vida à criação. Seja passando para a Web Store, seja desenvolvendo algum novo sistema, como, por exemplo, um exemplo bem claro foi o Clube W, por exemplo. Ele nasceu no departamento de marketing da empresa, mas precisava de um sistema para fazer cobrança, para fazer o gerenciamento do clube, entre outros. Então, as duas coisas estão muito próximas na internet. Agora, eu vejo que isso deve ser um desafio, porque pela minha experiência em empresas, a gente tem o pessoal de TI e o pessoal de vendas, área comercial, marketing, que tem muitas ideias e quando vai pedir alguma coisa para o TI, existe uma barreira de linguagem, existe uma dificuldade. Eu chego a brincar que de vez em quando a gente precisa de um tradutor para que o pessoal do marketing converse com o TI. Então eu vejo que você traz uma experiência que provavelmente você já fez uma tradução e você consegue permear isso por toda a empresa? Ou o pessoal de TI da Wine é daqueles que pensam TI o tempo inteiro e tem uma dificuldade de entender quando alguém traz um desafio de algo inovador? Não, bom, eu venho da área de tecnologia, então eu conheço relativamente bem os dois mundos. E como nós colocamos as duas áreas para trabalhar junto, inclusive no mesmo espaço físico, as duas áreas acabam pegando um pouco da essência da outra. Então, no começo, é óbvio que marketing tem um conceito, tecnologia tem outro, mas como vão trabalhando juntos, com o tempo, um vai pegando o jeito do outro e você fica com um departamento de tecnologia que pensa em criação e um departamento de criação que pensa em tecnologia. Então, você acaba conseguindo inovar e criando coisas importantes para o marketing, mas que seja possível transferir isso para a tecnologia. Exatamente. Né? A única coisa que a gente tem um cuidado muito grande é para que as pessoas de criação não se limitem ao que há tecnologia disponível. Eu sempre procuro colocar, crie. Depois é um problema da tecnologia, do departamento de tecnologia, fazer funcionar. Então, é onde entram as pessoas que, ou se existirem tecnologias existentes, as utilizam, ou então criam algo realmente novo também. Eu até li numa das entrevistas suas, né, que fala exatamente a questão de que você tem aí um momento que é criação, e aí sem barreiras, que é simplesmente criar, e tem uma equipe que vai então traduzir essas criações para algo possível e viável. Então isso já faz parte do DNA da empresa. Exatamente. E aí, quando você falou do Clube W, me conta um pouco melhor o que é o Clube W. O Clube W nasceu até da solicitação de alguns clientes nossos, então a gente começou a sentir essa necessidade dos próprios clientes com essa comunicação direta que nós temos com eles. O Clube W é um clube de vinhos, num modelo muito similar ao que existe em alguns outros clubes do mundo, mas ele tem um grande diferencial por trás, porque apesar de ser um clube do vinho, mas ele tem uma web store que dá suporte a ele. Então nós conseguimos agregar vários benefícios aos membros do clube na própria loja da Wine. Então o membro do clube tem, por exemplo, 15% de desconto em todas as compras, tem frete grátis em todas as compras. Então você consegue agregar benefícios com uma própria loja já por trás. E aí, então, vamos dizer, como é que funciona o clube? Para quem não conhece clube de vinhos, eu pago uma mensalidade, é isso? E o que eu tenho em troca? Como é que funciona? Para facilitar o processo de seleção, a mensalidade não é fixa, para não limitar muito a quantidade de rótulos disponíveis. Então, o consumidor paga uma mensalidade que varia de R$160 a R$200 e recebe todo mês 4 garrafas de vinho selecionadas pela nossa equipe técnica. É um trabalho de seleção bastante longo. Hoje nós estamos com 5.000 membros, então são 20.000 garrafas despachadas todos os meses, neste mês, né? E está crescendo com uma velocidade bem grande também. 5.000 membros. 20.000 garrafas de um único rótulo, ou em alguns casos que vão 4 garrafas de rótulos diferentes,
não é tão fácil encontrar no Brasil, conseguir comprar no Brasil. Então, nós fazemos negociações com uma antecedência bem grande. Nós estamos negociando agora, por exemplo, o clube de julho do ano que vem. Nossa. Então, nós temos compra do clube, do que vocês vão entregar em julho do ano que vem. Então, nós temos que projetar a quantidade de membros que nós teremos em julho de 2011 e fazer a compra baseada nessa projeção. Então, é um trabalho de seleção que envolve desde o sommelier até uma equipe por trás também, com várias pessoas dando sugestão, os próprios clientes dando sugestão. E tem algum padrão? Quer dizer, vocês, essa coletânea, vamos dizer, dos 4 vinhos, ela é igual para todos os clientes? Ou vocês usam algum tipo de análise de consumo daquele cliente? Vocês, vamos dizer, tem categorias? Como é que funciona? Não, ele sempre recebe todos os membros recebem os mesmos vinhos. A seleção do mês. Exatamente. Então, fazemos a seleção e ele vai receber lá os 4 vinhos que nós selecionamos. E aí, além disso, ele pode fazer compras na Web Store com o desconto e sem ter que pagar a taxa de entrega. Exatamente. Que, inclusive, a taxa de entrega de vocês tem um valor fixo para o Brasil inteiro, não é isso? É uma taxa de R$ 25,00, independente do valor do pedido ou da localidade. Então, qualquer local que a pessoa pedir qualquer quantidade vai receber os vinhos por R$ 25,00. Interessante. E sempre entregue, vocês têm uma parceria grande com a TAM, não é com isso? a TAM. Nós desenvolvemos essa parceria antes do início da empresa, nós começamos a desenvolver essa parceria e temos ela até hoje, estamos amadurecendo cada vez mais. Então vocês já têm avião da TAM saindo de Palmas, Tocantins, especialmente para as entregas da Wine? São 2 voos que saem de Palmas diariamente. Quando tem o Clube W, nós necessitamos fazer uma das pernas, digamos, da entrega. Ela acontece de forma rodoviária, mas é a transferência de Palmas até Brasília. Como os aviões da TAM não têm capacidade suficiente para retirar a mercadoria, então ele sai do centro de distribuição de forma rodoviária, vai até o aeroporto de Brasília e de lá acontece a distribuição. Legal. E essa ideia do Clube W estava naquele planejamento que vocês fizeram no início? Não, o clube nasceu realmente depois, e aí quando os clientes começaram a solicitar e quando a gente começou a enxergar que havia uma possibilidade muito boa de desenvolver um clube no modelo que a gente imaginava ser interessante, nós começamos a fazer o trabalho o estudo. Demoramos cerca de 6 meses até para desenvolver também as ferramentas, né, para cobrança e controle. E eu acho que esse é um ponto importante, né, Anselmo? Porque planejamento não é algo fixo e que uma vez traçado aquele caminho você não pode mudar nada. Faz parte da vida do negócio enxergar novas oportunidades e saber adaptar seu plano para aproveitar essas novas oportunidades, né? Sem dúvida, eu acho que é importante estar sempre de olho nas oportunidades que o mercado te dá e estar sempre pronto para ouvir o seu cliente. Que dessa conversa nascem muitas boas ideias também. E se você hoje pudesse dar uma dica para o empreendedor que está nos assistindo, você que já tem aí essa experiência, né? Fora a sua história aí, empreendedora que já vem aí há mais tempo do que esses 2 anos, que dica você daria? Olha, eu acho que é acreditar no seu potencial. Eu sempre ouço às vezes algumas pessoas dizerem que não, mas poxa, tem a dificuldade, é difícil conseguir investidor, enfim, tem sempre, claro, muita dificuldade, mas eu acho que quando você acredita no seu potencial, você consegue sim. Eu acho que eu sou um próprio exemplo e os meus sócios também. Eu não tinha, não tinha a menor condição de abrir uma empresa com recurso próprio, passei lá por todas as dificuldades, mas sempre acreditei. E sempre acreditei com pessoas que também acreditam. E eu acho que isso fez com que a gente começasse a desenvolver os modelos e buscar os investidores, buscar formas de viabilizar o sonho. Então quer dizer que a wine.com.br é a concretização de um sonho que vocês 3 tinham há mais tempo. Sem sombra de dúvida.
Olha só, isso é uma dica importante, acreditar. Ter o sonho é o primeiro passo, mas você precisa acreditar muito, importante essa dica. E aí você que fala muito da importância da visão de futuro, que vocês têm isso muito claro, quais são os planos do futuro? Os planos são continuar melhorando cada vez mais os nossos serviços, trazer cada vez mais benefícios para os membros do clube, melhorar a revista. Eu acho que agora a gente está bem numa fase assim de melhorar os serviços que nós já temos. Que maravilha, com certeza vai ser um grande sucesso. E qual é a alma do negócio de vocês? Pergunta difícil. Difícil. Eu acho que a alma do negócio são todas as pessoas que estão envolvidas nele. E aí, não só colaboradores, mas colaboradores, clientes, parceiros. Nós brincamos, acho que a gente não tem fornecedores, nós temos parceiros. A gente sempre tenta desenvolver uma parceria bem próxima com os nossos fornecedores. Enfim, eu acho que são todas as pessoas que estão envolvidas no negócio. Algo me diz que vocês têm, além de ter sonho e acreditar, quer dizer, ter uma paixão por essa ideia, também tem uma paixão pelas pessoas, o carinho com que vocês fazem no desenvolvimento da Web Store para atender melhor os clientes, pelo pouco que você já me contou em relação à forma com que vocês trabalham com toda a equipe, tenho certeza que isso também faz uma diferença muito grande lá. Nós sempre dizemos que nenhum de nós é maior que todos nós juntos. Então é por aí. Com certeza. Anselmo, passa rápido aí o nosso bate-papo, tenho certeza que precisamos fazer ainda outros programas no futuro para você continuar contando aí essa história e quem sabe até mostrar um pouco do que a Wine faz, mas eu agradeço muito porque com certeza você está ajudando e inspirando muitos empreendedores. Eu agradeço o convite. E aí, nosso programa de hoje está ficando por aqui, acabou. Mas para você conhecer, vale a pena visitar www.wine.com.br, uma experiência inesquecível. Eu agradeço muito a Iorani Rabelo. Nós temos também a participação da Goena, que desenvolve toda a comunicação do programa Alma do Negócio. Eles que são especializados em comunicação para pequena e média empresa. Então agora, você que quer fazer uma comunicação e acreditava que não tinha tamanho para isso, vale a pena você conhecer a Goena, www.goena.com.br. Agradeço também a Iorani, www.iorani.com.br, uma confecção mineira que vale a pena você conhecer. Na semana que vem, nós teremos mais temas importantes de gestão e aí te ajudando a aumentar o sucesso da sua empresa cada vez mais. Você quer assistir os programas? Visite o nosso blog, programa almadonegócio.blogspot.com. Lá você pode encontrar todos os programas que já foram realizados até hoje. Eu agradeço muito e te aguardo na quinta-feira da semana que vem, às 16 horas. Obrigada.